Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Academia APC no programa Missão KNAI. Aqui nós trabalhamos os assuntos mais estratégicos para você poder passar na prova do KNAI de primeira. Eu sou Carla Cordeiro, sou professora do Preparatório KNAI QTG e Preparatório KNAI CVM da Academia APC e eu estou aqui hoje que eu vou tratar com você sobre o assunto NBCTA 705. E por que NBCTA 705, com tantas normas a serem abordadas para a gente se preparar para o KNAI? Muito bem, olha só, todas as NBCTA são importantes, especialmente para a prova do KNAI e QTG. Mas a NBCTA 705, ela tem um quê especial? Porque a NBCTA 705, ela ensina, ela traz a técnica para o auditor independente poder emitir um relatório adequado naquelas circunstâncias em que ele precisa modificar a sua opinião. Modificar a opinião. Muito bem, o que é isso, professor? O que é modificar uma opinião? Modificar uma opinião é toda vez que o auditor vai emitir um relatório em que ele tem que ressalvar algo, chamar atenção para algo, ou que ele vai discordar de algo, ou seja, não é aquele parecer limpo, como a gente costuma dizer por aí. Na NBCTA 700, a gente fala sobre situações em que um relatório deve ser modificado. Agora, quando um relatório precisa ser modificado, as modificações podem ser diversas, e é aí que entra a NBCTA 705, porque ela vai nos explicar, dentre as várias situações que podem existir, qual é o caminho mais adequado. Quando eu devo emitir um relatório com ressalvas, quando eu devo emitir um relatório com uma abstenção de opinião, ou quando eu tenho que dar um relatório com uma opinião adversa, certo? Então, por isso que a NBCTA 705 ela é muito importante para o auditor na vida, como também na prova do KNAI. Porque, afinal de contas, quando o preparador da prova está elaborando a prova para o KNAI, ele está ciente de que ele está ali para avaliar pessoas que vão emitir relatórios de auditoria. Então, no final do dia, a NBCTA ela acaba sendo uma norma muito importante, porque o trabalho do auditor ele vai culminar nas NBCTA 700, 705, 706, que são as normas que regem a formação da opinião, ou seja, o resultado final do nosso trabalho. E ela é tão importante, essa norma, que a gente usa muito durante o trabalho de auditoria em geral. Por exemplo, eu estava aqui montando essa aula e eu me lembrei de um caso em que a gente precisou usar a norma NBCTA 705 de uma forma bem profunda. Porque normalmente, quando você está num cliente de auditoria, que aparece um problema, ou outro problema, ou uma limitação, mais ou menos você já sabe ali o caminho que você vai tomar. Mas eu estava numa situação de um cliente de auditoria de primeiro ano, em que a gente tinha muitos problemas. A gente tinha, além de assuntos relevantes, que um assunto já era muito relevante e motivo para ressalva, a gente tinha, por exemplo, assuntos relevantes cujos efeitos a gente não conseguia mensurar. Então eram assuntos possivelmente relevantes, mas a gente não tinha números. E mais ainda, tínhamos situações ali muito complexas do ponto de vista estrutural para montar um balanço. Nós estávamos diante de uma situação em que a entidade era uma subsidiária do exterior, a gente reportaria o relatório lá para fora, mas ela também tinha uma controlada no exterior e ela não consolidava essa entidade. Até resolveram consolidar, mas essa entidade não estava auditada. Então, como emitir um parecer de um balanço consolidado que continha números vindos da controlada sobre os quais ninguém tinha opinado e ainda por cima com mais uma série de outras ressalvas e limitações. Então, quando eu estava diante dessa situação, eu precisei recorrer à NBCTA 705 e
desmembrar esse quebra-cabeça todo para saber qual caminho tomar. E às vezes na vida do auditor a gente passa por situações assim. E lá na prova do KNAI também. Às vezes eles apresentam para a gente um problema. Se eu não conseguir organizar todas essas peças, vamos dizer assim, eu não consigo encontrar qual é a maneira mais correta para emitir um relatório de auditoria. Então, nesse caso, por exemplo, que eu contei para vocês, o que a gente fez? Nós pegamos todos os assuntos que nós tínhamos levantado durante aquela auditoria e começamos a organizar as informações para conseguir depois entender como que nós iríamos construir aquele relatório de auditoria. A NBCTA 705, ela traz dessa forma, de uma forma bem didática, bem objetiva, como que você deve analisar os problemas encontrados durante a auditoria e estabelece algumas diretrizes para que você possa ou emitir uma opinião, por exemplo, com ressalva, se você identificou um problema que é relevante, ele está afetando um ou outro ativo, um ou outro elemento das demonstrações financeiras, ou até mesmo nota explicativa. Ela traz orientações daquelas situações em que você tem que emitir um relatório com uma opinião adversa, ou seja, informar que existem tantos problemas que você chega à conclusão que as demonstrações não estão adequadas, né, sobre os seus aspectos relevantes, ou você pode chegar a uma conclusão de que há problemas que você não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente e é obrigado a se abster de emitir uma opinião. Então, ela traz uma lógica para que você consiga tomar essa decisão sem errar. E é muito interessante porque na NBCTA 705, lá no apêndice, eles trazem um quadro, resumo, até vou pedir para colocar aqui em tela para vocês, que é um quadro em que ajuda muito a entender qual é a melhor forma de emitir um relatório de auditoria, levando ali em consideração as informações que você levantou durante o processo de auditoria. Então, por exemplo, aí nesse quadro, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que tem uma informação aí muito importante, uma palavrinha-chave, que é a palavra generalizado. Será que as distorções que nós identificamos durante a auditoria, sendo elas relevantes, elas estão de alguma forma impactando as demonstrações financeiras de uma forma generalizada? Ou elas estão impactando um ou outro elemento? Por exemplo, aquela história que eu contei para vocês. O fato da empresa não ter mensurado os ativos biológicos ao valor justo impactou todos os elementos ou um grande número de elementos das demonstrações financeiras ou impactou apenas um ou outro grupo? No meu caso, impactou um ou outro grupo. Então, eu também posso ter uma situação de generalizado que é a seguinte: ela impactou, vamos supor, apenas uma conta contábil, mas aquela conta contábil, ela representa, sei lá, 90% dos meus ativos. Opa, praticamente eu posso dizer que é generalizado, porque afetou quase todo o meu ativo. Então, esse generalizado, a norma traz para que a gente possa levar em consideração esses dois aspectos. Se está impactando uma série de contas ou elementos das demonstrações, ou até mesmo das notas explicativas, ou se está impactando uma outra conta isoladamente. Tá? Esse é o primeiro passo. Porque se eu tendo a ter algo que está impactando de uma forma negativa diversas contas do balanço, ou seja, muitas contas do ativo, do passivo, do resultado estão sendo afetadas de forma relevante por conta daquele problema, eu posso estar diante de uma situação que requer a emissão de um relatório de auditoria com opinião adversa. Agora, se eu tenho algo que é um assunto relevante, é uma distorção relevante, mas afeta uma outra conta,
eu posso ter um relatório com ressalvas, em que eu informo que as demonstrações, de uma forma geral, estão adequadas, com exceção dos itens X, Y, Z, que depois eu vou detalhar. E uma outra questão também importante, ainda fazendo sobre a análise do generalizado ou não, é que eu posso ter um problema numa única conta, mas pode ser que eu não saiba os efeitos. Então, por exemplo, um processo judicial, cujo desfecho eu não tenho ainda condições de avaliar, se ele vai ser mais provável de ganho ou mais provável perda. Mas eu sei que, se for mais provável perda, ele vai ter um efeito relevante naquela demonstração. Esse pode ser um caso em que eu tenha uma limitação de escopo. Eu posso ter uma limitação pontual, como eu posso ter uma limitação em várias contas. Por exemplo, se eu estiver auditando, como lá naquela história que eu contei para vocês, se eu estiver auditando uma entidade que elaborou um balanço consolidado e a controlada que foi absorvida ali naquele balanço, ela tiver contas e transações relevantes espalhadas pelo balanço e são números que eu não auditei, eu posso ter uma limitação generalizada. Então, por isso que normalmente, inclusive, quando a gente tem controladas que não são consolidadas, a gente tem que prestar muita atenção, porque podemos estar diante de uma situação de limitações tão grande que nos leve a uma negativa de opinião. Então, quando eu tenho uma limitação pontual, eu posso ter uma ressalva naquele ponto, né? Olha, as demonstrações estão adequadas, com exceção de tal situação. Agora, se eu tenho generalizado, pode ser que eu não tenha nem condições de emitir uma opinião sobre aquele balanço, porque há tantos elementos ali sobre os quais eu não consigo opinar, que é mais factível, mais adequado eu colocar no meu relatório de auditoria que eu vou me abster de opinar em função dos assuntos X, Y, Z. Então, esse quadro em tela, ele é muito legal, porque ele coloca ali de uma forma muito didática. Avalie se aquele assunto ele é relevante e generalizado, ou se ele é relevante, mas ele não é generalizado. Depois, avalia se é um erro mesmo, ou se nós estamos falando de algo que é uma limitação. Então, avalia se é só uma questão de apresentar aquele assunto de uma forma errônea no balanço, ou se é algo que eu tenho uma limitação, uma impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre aquele tema. Então, a NBCTA 705, através dessa sistemática, ela nos ajuda a decidir qual é o tipo de modificação que eu vou precisar utilizar nesta auditoria. Lá na do Agroauditores, por exemplo, a gente tem um checklist que nós elaboramos toda vez que termina uma auditoria. Antes de emitir o relatório, a gente avalia, né? Olha, os efeitos que foram identificados são pontuais, aqui há algum caso em que impacta as demonstrações financeiras de uma forma generalizada, e isso nos ajuda muito. Na prova do KNAI, você pode enfrentar situações em que o preparador da prova, ele te dá uma série de elementos para você analisar e com base em relevância, você vai avaliar, e logicamente com base nas informações disponíveis, né? Baseado naquilo, você vai avaliar se seria uma opinião com ressalva, ou com uma limitação de escopo, ou uma opinião adversa. Então, você utilizar de um checklist ou tipo um quadro desse que está disponível lá na NBCTA 705, se você conseguir colocar as informações nesse formato, você vai conseguir decidir melhor qual é o relatório mais adequado àquela situação e principalmente considerando prova do KNAI, para você poder fundamentar a sua resposta depois, se você estiver falando de uma questão dissertativa. Isso é muito importante. Aliás, na vida é importante, porque aqueles que estão ali em entidades registradas na CVM e que passam pela revisão de pares, sabem o que é isso. Toda vez que há um relatório com ressalva, você tem que justificar
por que você emitiu aquele relatório com ressalva. E se você se utiliza de algum tipo de checklist que leve em consideração esses aspectos de generalizado, não generalizado, distorções significativas ou limitações, quando você fundamenta tudo isso, você tem grandes chances de acertar no relatório e também já estar com a sua justificativa pronta para poder atender os requisitos da revisão de pares. Muito bem, essa história que eu contei para vocês e o próprio conceito da NBCTA 705 é muito importante, pessoal, para que no momento da prova vocês tenham condições tanto de responder as perguntas objetivas, como também responder aquelas questões dissertativas que exigem que você seja certeiro na resposta. Nada de ficar enrolando ali na questão dissertativa, porque perde ponto, né? Quem fez a prova ali, ele está esperando uma determinada resposta. E ele percebe quando a pessoa não está sabendo o que responder, mas vamos dizer, coloca tudo que sabe ali, né? Então, desviar o foco da questão também acaba matando ali a questão dissertativa, perde pontos, tá? Então, esse quadro aqui, principalmente do NBCTA 705, ajuda você a ser mais objetivo e pontual ali no momento de justificar. Então, quando tiver ali um monte de situações colocadas durante a prova, um monte de peças parecendo um quebra-cabeça, faça de conta que é um quebra-cabeça realmente, né? Porque, na realidade, quando você tem uma série de situações a serem levadas em conta, você precisa separar as peças, né? Separa as peças, analisa e depois você monta. Se você está olhando para esse quebra-cabeça, vamos dizer, né? E imaginar que ele está ali, você está conseguindo ver as imagens, mas está com uma ou outra peça no lugar errado, ok, né? É como se fosse uma opinião com ressalva. Por quê? Porque você sabe que paisagem que é e sabe que tem algumas coisas erradas. Agora, se olha para aquele quebra-cabeça, tem um monte de peça errada, a ponto de você nem conseguir entender que paisagem é essa, é uma opinião adversa, né? Olha, o quebra-cabeça está errado, as demonstrações estão erradas, certo? Agora, montou o quebra-cabeça, estou conseguindo olhar tudo, mas, nossa, tem peça faltando, não conseguiu concluir sobre aquele assunto. Você está diante de uma abstenção de opinião ou de uma limitação de escopo, dependendo de quão grande é isso, certo? Então, nesse quebra-cabeça todo, a NBCTA 705 ela te ajuda. Organiza as peças, avalie o quanto você consegue entender dessas demonstrações financeiras e aí escolhe qual é o tipo de relatório que você vai emitir, beleza? Muito bem. Olha só, falamos um pouquinho sobre o contexto da NBCTA 705 na prova do KNAI em questões dissertativas, mas elas também podem aparecer como questões objetivas, tá? Por exemplo, até separei aqui para trazer para vocês, na prova do KNAI de 2019, caiu justamente uma questão falando sobre isso, essa questão do generalizado, né? A pergunta que estava nessa prova era justamente para poder definir o que é esse conceito de generalizado, né? O que é o generalizado? Então, o generalizado era não estar restrito aos elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis. O que isso quer dizer? O que não está restrito está generalizado. Cuidado quando as respostas contêm negativos, né? Não está restrito, então procura traduzir. Não está restrito é igual a generalizado, né? Então presta atenção na hora da prova, toda vez que tiver perguntas assim. Então, ou seja, perguntas da NBCTA 705 podem cair também na prova do KNAI no formato de objetivo, mas é muito comum que caia nas dissertativas. Olha, por que nós estamos falando tudo isso, né? Por que escolhemos a NBCTA 705? Observem, além de ter escolhido porque elas caem na prova, né? E caem na prova justamente porque o final do trabalho do auditor independente, o que ele precisa entregar, está intimamente ligado à NBCTA 705, nós temos até a questão, assim, para a nossa própria vida profissional. Porque o que o preparador da prova quer saber é se você consegue emitir um relatório adequado, considerando ali uma circunstância apresentada. Mas para a vida isso é importante, né? Porque você imagina você está fazendo um trabalho e você emite uma opinião errada, né?
E pode acontecer. Você não fica, às vezes, com medo de emitir um relatório errado e com isso influenciar os investidores, os acionistas minoritários a tomarem decisões erradas com base naquela informação sobre a qual você opinou? Pois é exatamente isso que a prova do KNAI quer abordar. Quer saber se você tem condições de decidir qual tipo de relatório utilizar nessas circunstâncias. Olha só, então, se você vai prestar a prova do KNAI, fica aqui então essa dica em relação ao NBCTA 705, se aprofundem no estudo dessa norma e se você quiser se aprofundar ainda mais, convido você a assistir todo o conteúdo da NBCTA 705 que está lá no preparatório KNAI QTG da Academia APC. Porque, gente, estudar NBCTA 705 também é um conteúdo muito importante para passar na prova do KNAI e passar agora.